Olá, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra que está em Atos, capítulo 10, versículos 1 e 2, que diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Eu quero destacar aqui nesse versículo dois trechos. No versículo 2, o primeiro no versículo 2 que diz assim: E orava continuamente a Deus. E no versículo 3 que diz: Por volta das 3 horas da tarde. Como ele era um simpatizante do judaísmo, as orações dele eram na mesma hora que os judeus, que se reuniam no templo. A gente vê isso em Atos, no capítulo 3, que Pedro e João eles subiam ao templo nesse mesmo horário, a hora nona, para fazer a oração. É interessante que a palavra diz ele orava continuamente a Deus, então ele fazia um esforço para separar um momento de oração a Deus, No caso aqui era o mesmo horário dos judeus, porque ele era simpatizante do judaísmo, Mas ele fazia continuamente oração a Deus, orava continuamente a Deus, O que é importante agora para os nossos dias, a gente fazer um esforço para manter uma constante oração ao Senhor, um constante contato com o nosso Deus, porque a gente mantendo contato com o Senhor, a gente mantém intimidade com o Pai. E mantendo intimidade com o Pai, a gente passa a conhecê-lo ainda mais, a gente passa a ser mais sensíveis à voz dele, se ele está nos corrigindo, ou nos está encorajando, ou nos está direcionando, É mantendo o contato com ele que a gente passa a discernir melhor a voz dele aos nossos ouvidos, Durante as orações é importante a gente manter o momento de leitura também da palavra, mas é claro, enquanto estamos trabalhando numa empresa, servindo aqueles que são autônomos servindo ali na sua empresa, a gente não tem como manter sempre a leitura da palavra, mas é importante reservar um momento durante o dia em que a leitura da palavra ela vai ser melhor compreendida, Separando um momento de tranquilidade, Para aqueles que mantêm a correria é necessário um esforço para ter esse momento com Deus, para ter esse momento da leitura da palavra, de meditação, Depois segue-se o dia normalmente, Mas o que não pode deixar de ter é a oração contínua a Deus. Isso mostra que Deus recebia as orações dele, O próprio Pedro, numa visão, Deus fala com ele, Recebeu as orações desse homem. Esse homem fazia contínua oração e Deus recebia as orações dele. Quando a gente se esforça para estar junto ao Pai, junto ao Senhor, Deus recebe as nossas orações quando estamos com um coração sincero e reto diante do Senhor. Como faz para se manter sincero e reto diante do Senhor? É justamente a contínua oração. Quando oramos, o nosso coração ele se alinha com o coração do Pai eterno. Que possamos fazer como Cornélio, que tinha uma constância na oração, ele tinha um horário. Como conselho aqui para um conselho prático, marca no seu despertador horários durante o seu dia que vai te lembrar sobre se isolar por um tempo para fazer a oração, seja de 5, 10, 15 minutos, o tempo que você conseguir, estar em oração, e é necessário se isolar um pouco em algum momento do seu dia, em alguns momentos do seu dia, para manter uma oração em intimidade com o Pai. Se for preciso a cada 3 horas, marca no seu relógio, a cada 3 horas despertar,
se for preciso ir ao banheiro, em algum lugar isolado para você manter uma oração com o Senhor, né? E é claro, as pequenas orações também durante o dia, como orações em pensamento, né? Orando a Deus a favor de alguém, pedindo a Deus para que te dê força, te dê ânimo. São pequenas orações durante o dia em pensamento mesmo, em meio às atividades, né? Mantendo também essa constância na oração, né? Mas que possamos também nos isolar da correria e manter uma constante oração em intimidade com o Pai. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.